do jeitinho que vocês amam. Tema livre. Ela já está conosco via chamada de vídeo. Vamos rodar a vinheta porque é dia do nosso Circulando com Você. Doutora Marcela, boa tarde, boa semana. Boa tarde, Fernandinha. Você tá boa? Graças a Deus. Olha, já estamos assim de perguntas, porque quando você deixa tema livre, aí você sabe que o povo de casa não perde tempo e manda as perguntas que a gente adora também, né, doutora Marcela? Vamos ver se a gente consegue novos temas, né, Fernandinha? Vamos embora. Vocês vão mandando as perguntas e a gente vai trazendo para cá. Solta a primeira, Desica, por favor, para ver o que a doutora Marcela vai ter como missão começando a semana de hoje. Vamos ver. Boa tarde, doutora Marcela. Eu tenho 45 anos, tenho muitas vezes, muitas varizes. Já fiz cirurgia há 15 anos, voltou tudo novamente porque engravidei mais 2 vezes. Sinto tanta dor e muito cansaço nas pernas. Ela faz um relato e eu faço a pergunta. Esse retorno tem a ver somente com as gravidezes dela, doutora? Então, Fernandinha, a questão dela ter engravidado novamente, de 2 gestações, isso aí por si só já justifica a recidiva, sim, certo? Agora, o que acontece é que 15 anos já é tempo suficiente para outras veias terem surgido, caso ela tenha uma genética, né, uma história familiar que já tenha esse problema frequente na família, e aí outras veias podem surgir, principalmente se aqueles fatores de risco que a gente tanto comenta, como obesidade, uso de hormônio, muito tempo na mesma posição, sedentarismo. Se não tiver feito uma alteração desses fatores de risco, junto com a genética e agora também junto com essa gravidez, as duas gravidezes que ela teve, isso tudo pode justificar, sim, essa recidiva. E aí tem veias que, pela própria quantidade, às vezes até pela própria sensibilidade, pela forma de viver dessa paciente, podem provocar dor, sim, dor, cansaço, inchaço na perna, tudo isso pode surgir. Então, é muito importante que procure um especialista em cirurgia vascular, um angiologista, para fazer uma avaliação, fazer um ultrassom Doppler para saber de onde estão vindo todas essas varizes e aí programar um tratamento para que passe todo esse sofrimento, né? Ô, doutora Marcela, pode ser necessário fazer uma nova cirurgia? Sim, é bem provável. Pelo que ela falou ali, né, que tem muitas varizes, muitas veias dilatadas, provavelmente, pelo menos eu imagino, ela não mandou foto, que seja já um quadro um pouquinho mais avançado, já com veias bem dilatadas, já calibrosas, né, que a gente vai precisar operar. Vamos para a próxima pergunta, doutora Marcela, hoje. Está no consultório, mas olha, a gente fica tão feliz, viu, que ela não abriu mão de estar conosco aqui. Uma telespectadora comenta que tem 24 anos, tem 2 filhos. Depois das gestações, apareceu mais varizes. Para completar, ela está com uma mancha escura na perna. Essa mancha está se espalhando para a perna toda. Ela está querendo saber, será que tem a ver com as varizes? E aí, doutora Marcela, varizes espalhando mancha na perna, tem alguma relação? Então, pode ter sim. Não dá para a gente saber se é exatamente essa questão dela, mas existe o que a gente chama de dermatite ocre, que é quando surgem manchas amarronzadas, escurecidas nos pés e nas pernas. Essas manchas, elas surgem por conta dessa alteração na veia. Essa veia, ela não funciona tão bem e aí fica repleta de sangue. Se ela está repleta de sangue, começa a aumentar a pressão dentro dessa veia, até que parte do líquido que está nesse vaso começa a passar pelo vaso e ir para os tecidos. Só que as hemácias, uma vez fora do vaso, elas vão romper. E é justamente nas hemácias onde está o pigmento que dá cor ao sangue. E aí, esse pigmento na pele, ele começa normalmente com pequenas manchinhas vermelhinhas da ruptura dessas hemácias. E aí depois, quando o sol bate, fica pigmentado de marrom. E muitas pessoas, quando não tomam uma providência em relação a isso, essa mancha começa a crescer, né, a aumentar, porque o problema persiste. Sim. E até que faz como se fosse uma bota. Fica toda a perna pigmentada e o pé preto, bem escurecido mesmo. É muito importante tratar o problema, saber se realmente é por conta da insuficiência venosa, porque a gente tem outras
condições que podem levar também ao aparecimento dessas manchas escuras, como, por exemplo, alteração do metabolismo de ferro, o próprio diabetes também, por conta da vasculopatia diabética, pode levar ao aparecimento dessas manchas também. E aí tem que saber qual foi a causa, tentar melhorar essa causa e aí, então, pelo menos fazer com que não aumentem essas manchas. É muito importante também o uso do filtro solar, porque, como eu disse, primeiro as manchinhas estão vermelhas, mas é o sol que vai pigmentar para ficar marrom. E ela é uma paciente jovem, né? 24 anos, então é super jovem, né? Não é para estar passando por isso. Vamos para a próxima pergunta que esse tema é novo aí, viu, doutora Marcela? Essa eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, vamos lá. Boa tarde, eu sou Jaqueline, tenho varismo e dormência na perna, já que vai até o umbigo. Minha dúvida é, posso fazer academia? Dormência da perna que vai até o umbigo. Eu já tinha visto o contrário, doutora, mas dormência da perna que vai até o umbigo, essa é a novidade. Vamos imaginar que o que vai até o umbigo é a dormência, né? Eu não sei se são as varizes. Né? Eu acho que é a dormência. Acredito que seja a dormência. Provavelmente aí a gente está diante de uma neuropatia, tá? Deve ser alguma coisa, não sei, coluna, não sei o que está acontecendo, mas provavelmente não será das varizes. Provavelmente é algo que a gente chama de uma dor, uma dormência, um sintoma por conta de alguma alteração no nervo que está inervando, que é responsável pela sensibilidade daquela região. É interessante uma avaliação, lógico, com o vascular, já que tem também as varizes, é importante a gente ver, mas também com o neurologista para saber por que isso está acontecendo, porque não é comum, não. Não é comum. Agora, a questão de se pode ir ou não para a academia, não dá para a gente se liberar assim, né? Sim. Só por uma pergunta. É verdade. Que realmente é um especialista para poder fazer uma avaliação e a gente saber, assim, do ponto de vista de saúde geral, se a academia vai ter algum problema ou não. Até porque a gente já entendeu com a doutora Marcela aqui em alguns outros momentos do nosso Circulando com Você, que nem todo momento da vida a academia vai ser indicado. Tem hora que não, peraí, vamos primeiro cuidar disso aqui para depois fazer academia, para voltar depois ao exercício físico, não é, doutora Marcela? Exatamente. A academia é muito benéfica, mas caso haja contraindicações, pode piorar um problema pré-existente ou até surgir algo que nem estava ali. Então, tem que fazer, sim, uma avaliação. Vamos para a próxima pergunta. Doutora Marcela hoje participando via chamada de vídeo. Está trabalhando na segunda-feira normalmente, viu? É feriado só para os comerciários. O resto está todo mundo na luta. A Régia comenta que o cunhado faleceu de um aneurisma no coração e ele tinha 50 anos. Ela está querendo saber se tem risco aí, né? Tem questões hereditárias envolvidas? Já pensando no maridão. Boa, Régia. Inclusive está ali na foto com ele. Pode ser hereditário, sim, porque existem doenças que são genéticas que levam a uma maior fragilidade da parede da artéria. Ou seja, aquela artéria que tem uma camada que a gente chama de elástica, que é a camada que promove uma maior distensibilidade dessa artéria, ou seja, ela consegue dar uma dilatada, principalmente porque ela recebe pressão diretamente do coração. Então, quando você pode ter alguma doença genética que altera tanto o colágeno, as fibras de colágeno, como as fibras de elastina dessa parede, e isso vai fazer com que essa parede se torne mais frágil, ou seja, mais tendente a ter uma dilatação. Entendi. Certo? Então, isso não é uma doença que seja comum, né? São doenças genéticas, onde aí às vezes se destacam síndromes de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, são doenças do colágeno ou da elastina que vão fazer com que essa parede se torne mais fraca, ou seja, mais fácil de dilatar e até mesmo de romper. Agora, doutora Marcela, como o cunhado dela morreu super jovem, 50 anos, né? Tem que cuidar, tem que estar fazendo aí as revisões, os check-ups direitinho, né, doutora Marcela? Com certeza, especialmente com o cardiologista, nesse caso, já que foi um aneurisma no coração, né? Acredito que deva ser da aorta proximal àquela aorta, logo na saída do coração, pode ser avaliada com ecocardiograma.
Ó, aproveitar, gente, que nós estamos com a doutora Marcela em vídeo para dizer que além da Covid, as outras doenças, as outras patologias continuam existindo. Porque a gente focou tanto em Covid nos últimos anos, né, 1 ano e meio aí, que muitas pessoas deixaram de fazer check-up de cardiologista, de vascular, enfim, de diabetes, endócrino, e as doenças estão avançando. Tem muita gente morrendo de outras coisas por conta de check-up, doutora Marcela. Exatamente, isso foi uma preocupação da gente quando estava naquele auge da pandemia, né? Por exemplo, no caso da cirurgia vascular, infelizmente teve que fazer várias amputações em pacientes que chegaram ao limite do serviço. Pacientes diabéticos que eram considerados como pacientes de risco para ter Covid grave, esses pacientes não estavam indo para assistência médica. Então, estava com aquela lesão que era pequena, não, vou tentar tratar em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acabou que tomou uma proporção bem maior e acabaram tendo que amputar a perna, amputar até acima de joelho, amputar pé, o que é, assim, uma tragédia, né? É para a vida de uma verdade. pessoa acontecer isso. É isso, fica de alerta, inclusive para os homens, viu? Uma Sim. pessoa muito próxima a nós passou um ano sem fazer check-up no ano passado, porque estava no auge da pandemia, estava com medo, e aí tal, quando fez esse ano, descobriu um câncer no rins que poderia ter sido descoberto 1 ano atrás. Então já tinha evoluído, vai precisar retirar o rim, não fez por conta do medo, e esse ano nem ia fazer, viu? A esposa que ficou insistindo, e aí ele fez, ou seja, existem as outras patologias, a gente precisa se cuidar. Agora sim, vamos para a pergunta, Desica, me dá em tela, por favor. Doutora Marcela participando conosco via chamada de vídeo, mas respondendo todo mundo. Síndrome de quebra-nozes. Meu médico identificou o problema, porém optou por não operar. Desisti do tratamento, que seriam aplicações, porque percebi que estava como enxugar gelo. O que é que eu devo fazer? É um problema que provavelmente causou varicocele, hemorroides, tem um risco de voltar tudo. O que a doutora me diz sobre? Vamos começar explicando sobre essa síndrome de quebra-nozes, doutora Marcela. Então, a gente falou sobre isso, não sei Sim. se o pessoal está lembrado, da síndrome de quebra-nozes, que é quando a gente vai ter uma compressão da veia renal esquerda por uma angulação diferente entre a artéria mesentérica superior e a aorta abdominal, ou seja, essa artéria, ela sai da aorta, né, um ramo dessa aorta, mas a angulação que ela faz fica em cima da veia do rim esquerdo, e aí, por conta disso, fica essa veia sob compressão e todo aquele sangue que viria do rim, ele vai ficar sem conseguir circular. Isso pode causar tanto lesão renal, como pode fazer com que essa hipertensão venosa no rim seja drenada, ou seja, saia esse excesso de sangue por outras veias que vão formar varizes na região pélvica. No homem, pode formar varicocele, que é o caso desse paciente que falou, e até a formação de varizes nas pernas, de cima para baixo, né? Aquele problema lá de cima que está fazendo com que tenha varizes lá embaixo. Eu concordo que realmente, nesses casos, é complicado ficar fazendo aplicações, porque o problema não foi resolvido, que é aquela obstrução alta. Então, ficar fazendo a aplicaçãozinha de veias, realmente, muitas vezes, se não na maioria das vezes, não irá resolver. E também, muitas vezes, nem a cirurgia das varizes da perna iria resolver. Apenas resolvendo aquele problema lá de cima é que você poderia pensar em ter uma recuperação dessas varizes. Agora, muito importante a questão da varicocele, porque, como já se sabe, é a principal causa de infertilidade do homem. Então, caso esse problema não seja resolvido, fica tendo varicocele de repetição, pode ter sim hemorroidas, aquela dilatação do plexo hemorroidário, que pode dar as hemorroides, ruptura de vasos, dando sangramento anal e até aquelas varizes de membros inferiores. É muito importante uma avaliação, não apenas uma vez só com seu médico, cirurgião vascular, mas retorna lá, fala que não está se sentindo bem, que isso está tendo algum tipo de repercussão, para que ele possa tentar propor algum outro tipo de abordagem no seu caso.
Ou, muitas vezes, escutar uma outra opinião, né, doutora Marcela? Eu acho que é super natural. Às vezes o médico tem uma proposta de tratamento, né? E aí escuta uma outra opinião, escuta um outro especialista. E aí você toma a decisão que melhor lhe aprover. Vamos para a próxima pergunta, por favor, Desirê, em tela cheia. Obrigada a todo mundo que está mandando pergunta para a gente no 98893-3999. Hoje a gente deixa tema livre, doutora Marcela, que lute. Uma pergunta para a doutora Marcela. Quem tem púrpura de Gente, sabe Deus como se fala isso? Diga aí, doutora Marcela, para eu aprender. Pronto, 25 anos, precisa usar meia de compreensão, quais são os cuidados? A gente já falou sobre essa síndrome aqui, doutora Marcela? Não, é uma doença hematológica, né? Mas você vai apresentar pequenos hematomas, como se fossem pequenos hematomas, na verdade são petecas, que a gente chama, que é por conta da alteração na atividade plaquetária. Então, chama-se de púrpura, porque essas petecas, elas podem estar disseminadas, pode acontecer também nas pernas, e essa dúvida de se pode ou não, se deve ou não usar meias de compressão, na realidade não vão alterar em nada a doença, tá? Essa doença ela não tem nada a ver com a circulação venosa, então deve ser feito o acompanhamento realmente com o hematologista. Agora, se caso paralelamente, ou seja, também houver varizes, inchaço das pernas, aí sim pode-se pensar em fazer esse tipo de tratamento compressivo, mas visando essa questão das veias, não a púrpura. Isso aí realmente não vai ter nenhum tipo de efetividade, né? E deve ser conduzido pelo hematologista. Ou seja, não é a área dela especificamente, mas ela dá uma ajuda boa aqui pra gente. A doutora Marcela é demais. Mais uma pergunta. Tá, olha, gente, quem mandou. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo, viu, doutora Marcela? Mas vamos aqui, rapidão, Desirê. Mais duas, vamos, Desica, mais duas. Existe possibilidade de fazer aplicação em quem já está em começo de úlcera nas pernas por conta das varizes? Existe sim, mas no caso seria aquela aplicação com espuma. Porque se existe já úlcera, a gente já imagina que existe ali uma insuficiência venosa grave, né? Que possa ter alguma doença grave já na safena, ou uma veia perfurante, que o pessoal às vezes chama de variz interna, que seja mais calibrosa, maior, alguma coisa mais grave. Então, a aplicaçãozinha de vasinho fininho não vai resolver. Mas a aplicação de espuma, que tem uma capacidade de destruir veias mais calibrosas, veias maiores, incluindo a safena, essa sim pode ser utilizada no caso de pacientes com úlcera. Nossa diretora liberou mais duas perguntas. Vamos então aqui em tela para você. Quem sabe não é a sua que você mandou? A Vânia. Fernandinha, doutora Marcela, boa tarde. Eu queria saber se é normal sentir coceira na circulação. Será que ela quer dizer na articulação, gente? Na perna onde eu tive o trombo à noite, quando eu me deito. Erivânia do Valentina. Ela diz que fica coçando, doutora Marcela. É natural? Então, Vânia, pode acontecer sim, porque a trombose, ela leva a uma alteração da válvula da veia. A válvula é aquela estruturazinha de dentro da veia que abre para o sangue subir e fecha para que o sangue não desça, para que ele fique numa única direção de volta para o coração. Quando o trombo ele se forma ali, aquela válvula vai ficar endurecida. Então, ela não vai conseguir mais fazer esse movimento de abre e fecha e o sangue tende a ficar descendo, né? Fica mais acumulado. E aí você pode tanto ter alterações na pele, como é o eczema, né? Aquelas alterações na pele, fica mais ressecada, mais tendenciosa a formar feridas. E aí, por conta dessa alteração de pele, pode ter a coceira sim. É bem comum que seja por isso, é bem importante que faça uma boa hidratação na pele. Não produtos, assim, desses produtos que a gente às vezes encontra em supermercado, que são hidratantes mais cosméticos, que a gente chama. Mas uma hidratação um pouco mais aprofundada, que pode ser prescrita pela dermatologista ou mesmo pelo cirurgião vascular, pelo angiologista, para que proteja essa pele, certo? A pele ressecada, ela ulcera bem mais do que uma pele hidratada e bem cuidada.
Ou seja, Vânia, volta no médico, relata esse sintoma para que você tenha a prescrição certinha do hidratante, não esses que a gente compra em farmácia, supermercado, não vai resolver. Mas aí tem hidratação profunda, né? Realmente, muitas vezes até com um medicamento mesmo para você não trazer mais prejuízos à sua perna. Obrigada pela pergunta. E agora a gente vai para a última, doutora Marcela. O tempo passa voando, vamos embora. Solta aí na tela, Desirê, por favor, para ver quem foi a contemplada ou contemplado do dia, a Claudiane. Pegar peso da variz. Pronto, doutor, um mito aqui. Vamos resolver isso para encerrar o nosso papo hoje. Então, Claudine, vamos pensar, né? Se as veias, elas vão fazer o transporte do sangue das pernas para o coração, qualquer coisa que atrapalhe, que faça com que o sangue desça, é pior. Então, obesidade é pior, porque é mais peso para a veia conseguir vencer nesse transporte de líquido. Do mesmo jeito é quem pega muito peso, quem acaba carregando muito peso, aumenta aquela pressão, tanto intraabdominal, e isso vai fazer com que as veias tenham maior dificuldade em fazer esse transporte. Para quem tem veias normais, veias sadias, talvez isso não se torne algo problemático, mas para quem já tem uma alteração genética, quem já tem varizes, quem já tem uma tendência maior a inchaço, então essas pessoas, quando vem uma maior sobrecarga, elas vão sofrer mais. Então pode sim formar novas veias, pode piorar as que já existem, pode provocar dor, tudo isso porque aumentou a dificuldade das veias fazerem esse transporte de sangue. Ou seja, deu a aula hoje completíssima, com tema livre e tudo mais. Ela é demais, gente. Você encontra a doutora Marcela no Instagram, @dradoutora.marcelagomes. Você vai lá, segue essa lindona, tá? E sabe onde encontrá-la, lá no Angiocentro. Descobre tudo dela. Um cheiro, meu amor. Até semana que vem, viu? Boa semana. Ainda faz um coração perfeito, mulher. É demais essa minha doutorinha. Não sei não, viu? Seguinte, vamos continuar falando de saúde. Agora eu vou cuidar da